Olá a todas e todos. Como eu prometi, eu vou gravar algumas aulas sobre alguns problemas da filosofia. E porque eu acho que é importante, é interessante para quem quiser estudar filosofia ou saber um pouco o que a filosofia faz. E minha intenção é, primeiro, a gente está em quarentena, todo mundo em casa, as universidades não estão funcionando, os colégios não estão funcionando, e tem muita gente que é interessada em filosofia. E só tem algumas coisas muito ruins na internet em termos de vídeo, em termos de uma acessibilidade que não seja a leitura. A gente sabe que no Brasil falta muito. Eu já vi muito vídeo no YouTube, já ouvi muito podcast, essas coisas. Tem uns ok, tem alguns muito bons, mas a grande maioria é bem ruim. Além de ser simplória, não esclarece muita coisa. Mostra uma certa confusão daqueles que estão tentando ensinar e explicar alguma coisa. E me parece mais um exercício de vaidade, um exercício de arrogância e prepotência do que um exercício de interpretação e tentativa de esclarecer certos problemas. Então, deixa eu fechar aqui o WhatsApp, que está fazendo barulho. A minha intenção é tentar dar uma aula. É uma aula isso aqui, não é um videozinho de pouco tempo. Não vou fazer videozinhos que não conseguem dizer muita coisa. Então é uma aula que eu daria, talvez com não tanto rigor aqui no YouTube. Que eu daria não, né? Eu vou dar aqui uma aula com um pouco menos de rigor das aulas que eu daria na universidade, claro, né? Mas também eu não vou ser superficial. Eu vou apelar para interpretações da história da filosofia, comentadores, obras, eu vou citar autoras e autores. E talvez isso fique um pouco maçante. Mas é o formato que tem. Não sou youtuber, não sei editar porra nenhuma. Recomendo que quem quiser estudar, pegue um papel, uma caneta, anote os nomes, anote o nome das obras, autores e problemas e conceitos. Isso é uma aula. Claro, eu vou tentar pegar mais leve, não é uma aula que eu daria na universidade. Na universidade eu pegaria um pouco mais pesado, não muito mais, dependendo da turma e tal. Mas essa seria uma aula introdutória à filosofia, o que é a filosofia, o que ao longo da história da filosofia foi feito e como ela foi construída como a disciplina chamada filosofia, quais as suas distinções com o pensamento hegemônico que vigorava antes da atividade filosófica. E por que eu quero fazer isso? Porque eu quero apresentar a filosofia a partir da história da filosofia. Creio que não há introdução melhor, eu creio que não haja outra introdução à filosofia, senão por intermédio dos seus problemas, que são dramaticamente, são históricos. Os problemas da filosofia são problemas da história humana, são problemas que já foram pensados e que continuam a ser pensados e repensados de acordo com as contingências da nossa época, do nosso contexto, da nossa região, da nossa cultura. Então, os problemas filosóficos não estão voando por aí. Introduzir a filosofia a partir da história da filosofia significa pensar a partir de certas ocorrências de pensamentos filosóficos já pensados, não para reproduzi-los, mas para se servir deles, para talvez pensar a nossa própria época. Eu tô com tosse porque eu tenho tosse. Eu tenho tosse, não tô com corona. Se eu tô com corona, fudeu, porque eu tô há mais de uma semana enfurnado dentro de casa. Acho que saí uma vez depois que entrou todo mundo pra dentro de casa, só pra ir pro mercado comprar comida. Então, é tosse, eu tenho uma tosse. Quem me conhece sabe que eu tusso. O que o Diego é? O Diego é, antes de mais nada, tosse. Então, tem minha aguinha aqui. A minha garrafa de vinho ruim. É uma bosta esse vinho. Não comprem este vinho. Não, esse vinho foi bom. Não, esse vinho foi ruim. Foi ruim. Balance da África do Sul. Esse vinho foi ruim. Mas a garrafa é boa. Tenho que hidratar a garganta porque eu tuço. Vou destinar 2 aulas a este problema. O problema da filosofia, sua delimitação, sua natureza, enfim. Aula
de amanhã, ela já está gravada, porque foi uma aula que eu gravei para minha turma aqui da Unicentro. Então tem algumas idiosincrasias na aula que dizem respeito a uma aula dada para aquela turma, tá? Eu vou citar algumas coisas que eu falei na aula, eu vou fazer alguma... e na aula de amanhã eu erro umas coisinhas, tá? Uma hora que eu quero falar Platão e falo Parmênides, enfim. Uma hora que eu quero falar Platão e falo Sócrates, eu confundo. Então vão com isso na cabeça, que vocês vão ver a hora que eu vou errar lá. Mas como já está gravado, foda-se. Mas no geral um vídeo só tem esses errinhos de troca de nome. De resto acho que está bem tranquilo. Então eu já gravei aquele vídeo, já dei para os meus alunos da turma. Só que eu não tinha essa primeira aula gravada, porque a primeira aula que eu dei lá na sala. Então amanhã eu vou publicar um vídeo. Então a aula de hoje vai ser um pressuposto para entender a aula de amanhã. Por que eu quero destinar essa primeira aula? E é uma aula, tá? Eu vou dar uma aula, não vou ficar aqui confabulando coisas arbitrárias. Porque eu acho que se a gente quer estudar, a gente tem que ser um pouco mais rigoroso. Falta muito rigor nas coisas que eu encontrei na internet. Falta muito rigor mesmo, assim. Coisas erradíssimas. As próximas aulas eu vou destinar a certos autores e a certas autoras. Essa primeira vai ser mais histórica e tal, vou fazer um percurso enorme na história. Mas as outras aulas não vou dar muitas também, porque, né? Só pra gente se entreter e estudar um pouco na quarentena. Se interessarem, claro. Então esse vídeo vai ter 1 hora e pouco, porque é uma aula, tá? Vão pausando, se cansar e tudo mais, mas peguem um caderninho, um lápis, uma caneta, anotem. Eu vou ter os comentários abertos aqui, isso aqui vai estar no Instagram e no Facebook, então se eu falar alguma bobagem, me retruquem, deem as razões, argumentem porque não concordam. No meu Facebook, no meu Instagram tem muita gente curiosa, tem muita gente que fala que estuda, mas tem muito peixe grande. Né? Tem muitas professoras, muitos professores acadêmicos, enfim, se alguma ou algum de vocês ouvirem alguma coisa equivocada da minha parte, por favor, vou ficar muito feliz que me questione. E quem também não é peixe grande, mas viu algum equívoco de raciocínio, alguma coisa assim, também eu vou ficar muito feliz, porque a gente está aqui para isso. Desculpe a qualidade da minha câmera, mas é a câmera que eu tenho. Esse computador tem quase 10 anos, mas eu acho que está tudo ok. E eu vou começar, como eu disse, pela história da filosofia, por uma certa distinção de discursos para chegar ao que a filosofia faz. E eu vou começar do começo. É fato, é dado, a filosofia tem data de nascimento e região de nascimento. A grosso modo, a gente está falando de Grécia, século VI antes de Cristo, quinto antes de Cristo, porque apesar da filosofia não ser só grega e nem só europeia e nem só ocidental, a filosofia nasce na Grécia entre o século VI e V antes de Cristo. Inclusive o nome filosofia é uma palavra grega. Portanto, apesar da filosofia não ser apenas filosofia europeia, ser filosofia ocidental, ser filosofia um pensamento reduzido a uma única região, né, ela tem uma data de nascimento. Mas tem outros povos que fizeram coisas parecidas bem antes e não são chamados de filosofia. Ora, então chame de filosofia. A palavra é grega e não tinha a palavra anterior, então a gente precisa dessa palavra para designar uma certa atividade. Um monte de gente fala que tem proximidades com certos pensamentos, com o pensamento ameríndio, com certos pensamentos orientais, africanos, e tem de fato aquilo que a filosofia grega faz, ela é próxima, mas ela tem distinções, ela tem certas especificidades, assim. A busca por uma tentativa de inteligibilidade do mundo a partir do conceito, ela é algo que
foi se desenvolvendo a partir dos gregos de maneira cada vez mais radical. E talvez certas especificidades desse pensamento não encontrem paralelos com estes outros tipos de pensamento que as pessoas sempre falam. Por exemplo, budismo é filosofia oriental. Não. De maneira estrita, ela tem outras. Primeiro que ela tem uma outra finalidade. E segundo que ela tem uma outra natureza, uma outra característica. Existem relações mais profundas com uma certa natureza mística e sagrada. Não que a filosofia grega não tenha, mas ela vai perdendo isso ao longo dos seus desenvolvimentos. Então aqui fica estabelecido, a filosofia não é só grega, não é só europeia e não só ocidental, mas a filosofia nasce na Grécia, séculos VI e V a.C., a partir de uma especificidade muito curiosa, interessante, é circunstancial, ele é regional, ele é cultural, diz respeito à forma como certas relações foram observadas por certos indivíduos. Estou aqui fazendo um preâmbulo meio chato, a aula inteira vai ser assim, então se não gostou de agora, não vai gostar do resto. Estou com a camiseta do Corinthians mesmo, estou em casa, e é assim que vai ser. Antes de mais nada, a gente precisa então contextualizar essa origem da filosofia, isso que a filosofia faz no seu início, tá? A filosofia, se nasce entre o século V e VI a.C., ela nasce em relação a um certo discurso, a um certo tipo de saber que já existia nisso que a gente vai chamar de Grécia, tá? Todo mundo grego. Qual eram esses discursos que existiam? Qual era o discurso ou o tipo de racionalidade que existia, o modelo de racionalidade que existia na Grécia antes da filosofia? Era o discurso mítico. E para que vocês tenham algum acesso mais do que a minha exposição, eu recomendo um livro da Karen Armstrong, chamado Que é a Mitologia? Creio que é esse o título. Deixa eu ver aqui rapidinho. Karen Armstrong é uma grande estudiosa, principalmente de tradições tradições judaico-cristãs. Ela é uma grande intérprete, ela é uma grande hermeneuta do conhecimento tradicional, religioso, mitológico. Então, ela é uma grande autora, e eu errei o título aqui, o título é Breve História do Mito, que é um livrinho interessante, lançado pela Companhia das Letras, pequenininho, muito claro. Eu acho que é uma boa introdução ao pensamento mítico. Em específico, ao pensamento mitológico grego, recomendo, primeiro, o Vernon, em duas obras. O Vernon, um grande helenista, um dos maiores nomes da história, chamado Origens do Pensamento Grego, certo? E o outro é Mito e Filosofia na Grécia Antiga. Só verificar se eu falei certo. E Mito e Pensamento entre os Gregos, desculpa. Então, as origens do pensamento grego e Mito e Pensamento entre os Gregos. Grandes livros, vocês acham facinho? Quem não conseguir os livros, me peça que eu mando por e-mail, enfim. E é isso. Tudo que eu vou falar está basicamente contido nestes livros. E também... enfim, eu vou colocando a bibliografia ao longo da aula. Tá? Vou falar de Burnett e Cornford. Mito. O mito, ele era na Grécia basicamente aquilo que dava conta da organização social, da organização sagrada, da organização cultural das cidades gregas. E não só das gregas. Antes da Grécia se tornar aquela grande potência, a gente tinha algumas outras comunidades, algumas outras culturas que iriam se tornar o que a gente convencionou chamar de Grécia depois.
que são os povos basicamente micênicos e os pré-micênicos, certo? Não convém aqui ficar falando de pormenores, mas nestes povos, povos então pré-Grécia, tal como a gente conhece, todo o conhecimento era organizado a partir de uma certa estrutura de pensamento que é comum em toda organização cultural de matriz oral, que é a organização mítica, certo? O mito não é só uma explicação mágica da origem do mundo, dos deuses, dos feitos heróicos, dos semideuses, enfim. O mito não é só isso. O mito não se reduz a isso. Ao mesmo tempo que o mito também é narração, em grego, mitos significa narração, palavra, discurso. O mito também é a capacidade de uma civilização, de uma cultura, organizar todos os saberes que a sua tradição conseguiu construir e transmitir ao longo do tempo. O Adorno e o Horkheimer, lá na Dialética do Esclarecimento, já diziam: o mito já é esclarecimento. Por quê? Porque o mito pretende não só narrar, contar, mas ele também pretende explicar, pretende descrever. Só que o mito, ele possui características diferentes do pensamento filosófico posterior. Por quê? Primeiro, o mito não tem o arcabouço técnico, não tem a ferramenta, o ferramentário conceitual técnico para tentar explicar, ou para conseguir explicar certas ocorrências, certos fenômenos na natureza e na vida dos homens, certo? O mito, nesse gap, nessa ausência de habilidade técnica, científica, ele precisa substituir pelo recurso da mágica. E desde que o mundo é mundo e que homens começaram a se organizar, eles tentaram dotar essa vida, essa condição, de certo significado, de certo sentido. Era preciso dar certo sentido. Sentido aqui em português é muito bonito, porque ele tem duas acepções, as duas são complementares. Sentido é direção e significado. Então, onde há organização humana que olha e se assombra com a natureza, há mito. Só que o mito é marca de culturas que são, antes de mais nada, orais. Não que eles acabam em culturas que constroem outros tipos de ferramentas para transmitir certas ideias, como a escrita, por exemplo. Mas sociedades orais, elas só têm o mito para manter acesas as suas tradições. No mito, e vamos falar de Grécia aqui, a gente pega Homero. Aquelas narrações estão contidas em Homero, no século XII a.C., ou em Hesíodo, século IX a.C. Não estão contidos nessas obras, ou nessas narrações, já que eles não escreveram essas coisas, Homero não sabe se nem se existiu, apenas narrações da criação do mundo, do universo, dos deuses. Mas estão contidos também elementos que fazem com que a vida lá seja possível. Por exemplo, ao mesmo tempo em que lá em Homero e em Hesíodo tem explicações, e nos outros poetas também, explicações sobre como o mundo surge, como os deuses se fundem e criam outras coisas, enfim. Também estão contidos as recomendações mais básicas de sobrevivência, como por exemplo, que plantinha é usada para fazer remédio, em qual quantidade tal plantinha é veneno, qual quantidade de plantinha é remédio, ou qual é a melhor hora para plantar e para colher, ou quando a gente não deve ir para o mar para pescar, ou quando a gente deve organizar o exército a partir de certa estratégia para vencer uma estratégia oposta do inimigo. Nos mitos estão contidos todos os elementos que uma tradição precisa manter para que a cultura da qual essa tradição faz parte se mantenha viva. Então é desde como cozinhar um alimento, de como se organizar belicamente, de como bolar estratégias de combate, de como fazer remédio, de como plantar e colher. Percebam, o mito ele significa... apesar da palavra mito hoje estar muito frouxa, né, porque chamam de mito coisas desprezíveis, mas tudo bem, isso é outro papo.
Mas no mito estão contidos todos os elementos necessários para que uma cultura sobreviva. Porque é a única forma de transmitir o conhecimento adquirido. Não há escrita, não há HD, não há pendrive, não há nada. Ora, os mitos, por serem compostos a partir de uma certa musicalidade, de uma certa... um certo ritmo. Se vocês forem ler o Homero e o Hesíodo no grego, vocês vão ver que as ergas, elas são rítmicas, elas são musicadas, as palavras rimam. Por quê? Porque é para que a gente possa decorar mais fácil. Porque aquilo tem que ser armazenado, não tem lápis e papel, não tem escrita, não tem computador, não tem nada. Os mitos têm em si contidos todos os conhecimentos necessários para que uma comunidade sobreviva. Certo? São estruturas de pensamento, são formas de abordar o mundo. Imagina, os manos estão lá no meio da floresta, cai um raio, pega fogo num negócio lá, começa a pegar fogo no meio do mato. E aí? Como que você explica isso? Há uma força que vem de cima, que eu não entendo, que é muito mais forte que eu não consigo reproduzir aquilo, eu tenho medo daquilo, e eu atribuo um certo valor, eu doto de significado, um significado que me transcende aquilo, que me faz temer. E temor, em português inclusive, não significa ter medo apenas. Temor significa também absoluto respeito. Por isso que no cristianismo temos que ser tementes a Deus. Temos que ter medo de Deus, a gente tem que ter um respeito, uma valoração à figura de Deus que é absoluta. Certo? Dotar de uma certa dignidade transcendente aquelas potências, aquelas forças. Eu respeito aquilo. Por isso que aquilo me assusta. Porque eu não tenho essa capacidade, essa característica. Eu não consigo reproduzir isso. E olha que engraçado então. O pensamento desses povos pré-micênicos, micênicos, os gregos, vai ser basicamente norteado por essa estrutura mítica de organização do mundo, das coisas, da vida. Tá? Tudo isso porque eu vou tentar definir o que é filosofia. Tudo bem um mito, eu acho. É isso que é um mito. Eu estou simplificando bastante, mas basicamente a função do mito é essa. Não é só narrar, contar, mas também é descrever, explicar. Mito já é esclarecimento, mas a sua ferramenta é o apelo à natureza mágica das coisas. Porque me falta o aparato técnico para poder sobriamente descrever sem apelo à mágica aquilo que está acontecendo. Então veja bem, o grego sabe plantar, sabe colher. O exemplo da passagem da primavera, por exemplo. O Hades vai lá, sequestra a Perséfone, ele leva ela para o mundo subterrâneo dos mortos, e lá ela vira esposa do Hades, enfim, está presa. Só que uma vez ao ano, Perséfone consegue fugir e caminha pela terra. E quando Perséfone caminha pela terra, as plantas desabrocham, as flores desabrocham, tudo fica colorido, tudo é dotado de vida. O mundo da flora desabrocha. Não tem Perséfone? Não tem. Só que explica, não explica? Todo mundo sabe que naquele momento, naquele período do ano, Perséfone caminha e por isso que essas coisas ocorrem. Tudo bem? Eu preciso recorrer ao pensamento mágico porque eu não sei por que isso ocorre. Mas eu doto de certo sentido esse fenômeno para que haja uma certa explicação. Disso a gente pode derivar a crença, a fé, Eu passo a acreditar nessas potências de que de fato essas narrativas são verdades. Só que elas são só contadas, mas o fenômeno observado acontece. Ou depois das 6 da tarde você não vai para o mar porque o carro de Poseidon passa. Você não vê o carro de Poseidon passando, mas é fato de que a maré sobe, o mar fica revolto e tal. Então é melhor pegar seu barquinho, senão você vai morrer. Vai virar seu barco, não vai adiantar nada. Percebe que o mito ele oferece a nós, quando nossa cultura é puramente oral e não tem como a gente manter uma certa tradição, porque a memória ela é limitada,
Ela proporciona com que a gente armazene certas informações e mantenha certas tradições. O grego era educado basicamente pela sua mitologia. A pedagogia grega era Homero, Hesíodo, né, e outras narrativas de outros poetas. Aqui eu tenho que definir aqui. Poeta, aedo no grego, poeta. O poeta não é sinônimo de um artista. Não é igual a poesia hoje em dia. Assim, a poesia é uma certa subversão da linguagem para produzir outros significados e também fruição estética. Um aedo, ele é um ser sagrado, certo? Em termos judaico-cristão, o aedo é um profeta. É absurdo falar isso, mas é como se fosse um profeta. A gente tem alguns indivíduos sagrados. Não é qualquer um que conta os mitos. Não é qualquer um que narra os mitos. Isso é muito importante para a gente diferenciar o pensamento filosófico do mítico. Por quê? A gente tem basicamente 3 grandes sujeitos, né? Grandes tipos de pessoas na Grécia que professam uma certa palavra divina. O aedo, o poeta, o Homero, enfim, o Hesíodo. A gente tem o basileus, certo? É um tipo de rei. E a gente tem os adivinhos. Estes 3 sujeitos, eles têm uma certa relação com o divino que pessoas comuns não têm. Olha que engraçado. O mito, ele não opera a partir de uma organização de pensamento demonstrativa. Os mitos não são demonstrados, não são argumentados, eles são contados. Eles querem explicar, descrever? Sim. Mas o que outorga verdade àquilo que está sendo dito, ou veracidade àquilo que está sendo dito? É a natureza daquele que o professa. Quando um aedo fala, quando um Homero narra, quando um Hesíodo narra, a sua natureza outorga verdade àquilo que está sendo dito. Porque essas pessoas são excepcionais, elas são privilegiadas. Os deuses revelaram certas palavras a essas pessoas, e as pessoas narraram essas palavras. A natureza do poeta, do basileus, do adivinho, ela é sagrada. Porque aquilo que eles estão falando não é invenção deles, é revelado pelos deuses. Tudo bem? Então, baseado nisso, eles não precisam argumentar nada. O princípio que rege a narrativa destes sujeitos é o princípio de autoridade. A posição que eles ocupam dentro da organização cultural grega é uma posição de autoridade, de sacralidade. E não é porque eles obrigam os gregos a acreditar neles, é porque os gregos acreditam nessa natureza e, portanto, eles outorgam verdade a esses senhores. Mas há a pressão dos sacerdotes, há a pressão da organização religiosa. Isso é outra coisa. Uma coisa é aquele significado que é atribuído a esses seres sagrados. Outra coisa é a pressão, o exercício do poder político, que é, a partir disso, exercido na Grécia. Mas para o grego, estes sujeitos têm uma certa natureza, uma qualidade diferente. Eles têm um acesso ao sagrado. Os gregos chamam o que estes homens sagrados falam, chamam de palavra verdadeira. Logos aletes. Eu não tenho lousa, eu não tenho nada, mas eu acho que vocês conseguem escrever no Google ou anotar aí. Logos aletes. Literalmente, a palavra verdadeira. Ou seja, quando estes senhores professam certas palavras, aquilo que sai automaticamente é verdade. Por quê? Porque eles possuem autoridade dentro da organização política e social da Grécia. O mito, a narração, a palavra mítica, ela opera pela autoridade, certo? Alguns têm a posse desse conhecimento e passam e transmitem para outros. Só que estes outros apenas recebem isso que foi dito, não questionam e nem constroem nada novo. Eles transmitem. O grego sabe que o carro de Poseidon... Sim. É isso. E a filosofia? Por que eu estou falando tudo isso? Só para fazer uma digressão aqui. Porque a gente precisa saber o que a gente está falando.
Quando eu falo que eu faço filosofia, eu preciso saber exatamente o que a filosofia é. Porque como é que eu vou saber que eu estou fazendo filosofia se eu não sei defini-la? E é muito difícil você ver definições do que é filosofia que sejam claras. Eu posso definir agora aqui. É que eu estou construindo as razões, né? A partir de uma introdução à história da filosofia, enfim. Mas eu poderia definir aqui. Filosofia é a atividade que produz conceitos para resolver problemas muito bem definidos. Ela é uma atividade da razão que, a partir de problemas bem construídos racionalmente, cria conceitos para argumentar, para sustentar razões que esclareçam esse problema ou resolvam esse problema. Filosofia é uma atividade da razão, é um exercício da razão que produz conceitos para resolver problemas que a filosofia também constrói. Se eu só falar isso, talvez não fique confuso. Por isso que eu estou construindo, para que lá na aula de amanhã vocês entendam exatamente aquilo que eu estou falando. Mas fato é, apesar das distinções entre todas as filósofas e os filósofos, seus métodos, suas escolas, seus problemas, seus conceitos, a partir de todas essas distinções, ou por mais que haja tantas distinções e tantas noções diferentes, contraditórias, antitéticas, opostas, uma coisa é clara, há algo que liga todos os filósofos e todas as filósofas e que faz com que sejam filósofos e filósofas, que é a filosofia. A filosofia, uma certa atividade que produz certas coisas, certos objetos de compreensão. Então, se a gente não conseguir definir o que é filosofia claramente, e é claro, filosofia tem que ser definida claramente, não é tão difícil assim, eu não consigo fazer distinções entre o que o filósofo faz, o que o escritor de peças de teatro faz, o literato faz, o que, enfim, o cineasta faz. Como que eu sei que eu estou fazendo filosofia se eu não minimamente consigo definir? Fim da digressão. Tudo isso que eu estou contando, portanto, é para construir um longo argumento do princípio ao fim, para que essa definição seja inteligível. Certo? E ela vai ficar inteligível, prometo. Meia hora de aula, mais uma horinha, tá? Vocês podem ir pausando, cada meia hora vocês pausam, vão tomar um suco, depois voltam. Eu me divirto fazendo isso. O que acontece? A estrutura econômica, social e política dessas cidades que vão se tornar a Grécia começam a mudar. Lá em torno do século VII, VI, né, o alfabeto já está desenvolvido e já começa a ser empregado, e a importância da palavra construída começa a ser cada vez mais importante. Isso é data também de nascimento da polis grega, da cidade-estado grega, né? De Atenas, de Esparta, que vocês já conhecem. Atenas, principalmente, ela começa a ser organizada a partir de uma certa importância dada à palavra. A palavra vai sendo construída dentro de começa a se inventar a democracia. Dizem que basicamente a partir das invasões dórias, né, dos dórios, um povo lá, sabe aquelas colunas gregas? Elas são colunas dóricas, né? Esse povo, os dórios. Dizem que eles eram saqueadores, roubavam tudo, matavam todo mundo, e depois, na hora de se organizar para dividir a pilhagem, eles dividiam igualmente, ou seja, democraticamente. Assim. Havia votação, que ia mais para quem, tal. Eles chegavam a um consenso e a pilhagem era bem desenvolvida e distribuída. Então, por conta dessas coisas, dessas questões que são contingentes, são históricas, são econômicas, são políticas, a Grécia vai se desenvolvendo de certa forma e a organização da democracia vai sendo consolidada, vai sendo instituída. É um tipo de regime político onde todos os cidadãos têm a possibilidade de falar, e aqueles que argumentam melhor, aqueles que sustentam melhor suas ideias são voto ganho. Dado essa importância cada vez maior da palavra organizada, a gente vai vendo uma importância cada vez maior do exercício, da elaboração do pensamento e do discurso. Uma sofisticação cada vez maior do argumento, do uso
da demonstração racional de certas posições. Tá? Por isso a grande importância dos chamados sofistas. Os sofistas são grandes filósofos. A partir de uma certa tradição unilateral de leitura da história da filosofia, né, sofistas são sinônimos de mercadores de vitualhas, como Platão diz. A tradição platônica mete o pau nos sofistas. Sofistas estão apenas querendo uma aparência de discursos bonitos, não importa se eles são verdadeiros ou não, eles só querem enganar, eles são os marqueteiros lá da Grécia. Não é verdade. A gente tem grandes nomes da sofística. Sofista, vem da palavra sofos, que são sábios. Né? Então, eles eram grandes nomes, grandes filósofos. Né? Eles fazem parte, inclusive, segundo alguns historiadores da filosofia, do iluminismo grego, né? do período da ilustração grega. Então, expurguem essa visão única de que sofista é sinônimo de enganador. Tem um livro, Os Sofistas, do Guthrie, que é incrível, incrível. Tem um livro da Bárbara Cassan também, O Movimento Sofístico, incrível. Leiam essas outras coisas também. História da filosofia, clichê, tem um monte. Videozinho de YouTube, em livro ruim. É possível confrontar as narrativas históricas. Então vocês veem que a palavra é construída e é valorada na Grécia a partir de uma certa necessidade do contexto. Ora, certas atitudes vão sendo construídas a partir dessa nova relação do pensamento com a palavra e com o mundo. É atribuído a Tales de Mileto, lá no século VI, o papel do iniciador da filosofia. E é por uma mera arbitrariedade. Assim. É arbitrário o fato do Tales ser o primeiro filósofo. Não tinha gente pensando assim antes? Sei. Provável que tinha. Na época do Tales tinha o Solon, por exemplo. Tinha os 7 sábios, do qual Tales era um dos. Então, por que Tales é o primeiro filósofo a ser reconhecido como tal? É simplesmente porque o Aristóteles coloca ele em primeiro lá na Metafísica, uma obra do Aristóteles. Que não tem esse nome. Esse nome é colocado por um compilador das obras de Aristóteles. Aristóteles simplesmente lista Tales como sendo o primeiro filósofo. E Aristóteles, inclusive, chama o Tales de... Vamos ver a palavra que o Aristóteles usa. Estou indo no grego aqui. Archegos Filosofias. Como sendo o iniciador da filosofia. Certo? Coloca o Tales como sendo um dos primeiros sujeitos a pensar de uma forma um pouco diferente. Porque vamos lá. O Tales, ele não é um Aedo, não é um Basileus, não é um adivinho. Ele é só um bosta, como eu e você. Ele é um cara que olha para a realidade. Eu aprendi essa historinha com o professor Marcelo Perini, eu sempre conto essa história. Né? Quem é meu aluno da Unicentro ou de outras faculdades que está ouvindo isso, ou da escola também, do colégio, já ouviu essa historinha alguma hora. Imagina o Tales na frente de um mamoeiro, certo? E o Tales assombrado, assim, deslumbrado e assombrado, né, com o fato de que mamoeiro só dá mamão. Mamoeiro dá mamão. Vocês pararam para pensar na maravilha que é a natureza? Uma certa regularidade inexorável que regula, de fato, as coisas da natureza. Mamoeiro, por mais que você queira, por mais que você reze, por mais que você tenha força de vontade, por mais que você tenha uma opinião diferente, acho que mamoeiro não deveria dar mamão. Mamoeiro vai dar mamão. Sempre deu. Desde que o mamoeiro veio a ser mamoeiro, ele dá mamão. Certo? Se deixar a natureza rolar, só vai nascer mamão de mamoeiro. Você botar um transgênico lá, começar a fazer uma manipulação genética, dá outra coisa. Mas aí a gente não chamaria mais de mamoeiro, né? Se você fizer um mamoeiro da caqui, você vai dar outro nome para essa árvore. Não vai ser mais mamoeiro. Mas Aristóteles está falando assim. Primeiro, o Tales olha para a realidade e ele busca nessa realidade algo que seja permanente. Um certo princípio temporal que não se limita
a uma sucessão no tempo, a um início, meio e fim, mas algo permanente. Arquegos, iniciador da filosofia, está buscando a arquê. E é uma palavrinha que todo mundo que fez filosofia já ouviu, né? Esses primeiros pensadores, esses primeiros sábios estavam buscando as arquês, os princípios fundamentais que regem a natureza. Ou seja, qual que é esse princípio que regula tudo que mantém sendo? É Zeus, enfim, alguma outra divindade? Não sei. Mas o que o Tales está fazendo é algo diferente. O que Tales está fazendo? Ele olha para a realidade, ele se assombra, ele se deslumbra e tenta retirar uma certa racionalidade da realidade. Há uma certa racionalidade na realidade. E ele, por ser racional, busca o logos dessa natureza. E exprime em termos racionais. A princípio, razão e mito, ou logos e mitos, são palavras cuja etimologia significa a mesma coisa. É narração, palavra dita. Pode ser cálculo, descrição, enfim, análise. Tem muitas acepções dessas duas palavras. Mas elas significam basicamente a mesma coisa. Então qual é a diferença do mito e do logos? Etimologicamente nenhuma. As palavras vão ganhando distinções quando essas atividades vão se desenvolvendo. Somente quando a atividade filosófica vai se desenvolvendo. O que o Tales faz de diferente? O Tales, ele olha para essa regularidade da realidade, segundo Aristóteles, e tenta apreender esta regularidade racionalmente constituída. A arquê. A-R-C-H-E, com acento agudo no E. A arquê, ela não é algo que está submetido a um conceito de tempo linear, certo? É um conceito de tempo que é cíclico. Arquê, que a gente traduz como primeiros princípios, não seria sinônimo de começo. Marquê, como princípio, não é sinônimo de começo, né? Ela designa uma procedência no tempo, algo que dura no tempo. Beleza? Se arquê é isso, o Tales está buscando algum elemento que seja racional, que seja inteligível, que consiga demonstrar que dure, que tem uma permanência no tempo. E para Tales, essa coisa que tem uma permanência do tempo é o que faz com que tudo que seja da forma que é. Ora, o Tales vai dizer a água é o princípio de todas as coisas. Ou o princípio da umidade, no grego, melhor dizendo. Caiu num concurso do Instituto Federal, a última vez aqui no Paraná, acho que em Curitiba, caiu uma pergunta lá algum idiota fez essa questão, né? Basicamente foi algum olavista, porque ele colocou coisas como o marxismo cultural na prova, enfim. Uma das perguntas é qual é a palavra que é mais dita pelos pré-socráticos, ou qual é a palavra fundamental da filosofia pré-socrática, que é essa da qual a gente está falando, Tales a princípio. E tinha lá arquê, physis, cosmos e ideia, sei lá. E a resposta era arquê. Título de curiosidade aqui, mas também é uma coisa importante. Arquê não é uma palavra que está nos pré-socráticos. Essa é uma palavra aristotélica, ou de um aristotélico chamado Teofrasto. O Burnett concorda comigo, ou eu concordo com o Burnett, melhor dizendo, o Schofield, enfim, o Kahn. São grandes nomes que estudam a filosofia pré-socrática. E eles também admitem que a ocorrência da palavra arquê nos testemunhos desses primeiros filósofos não aparece. Aparece depois de Teofrasto. E Teofrasto atribui a palavra arquê aos pré-socráticos, dizendo que a água é a arquê de Tales, ou que o áperon é a arquê do Anaximandro. E, enfim, só para vocês saberem. Então a resposta dessa pergunta do Instituto Federal estaria errada. Por quê? Porque arquê não é uma palavra usada pelos pré-socráticos, é usada pelos aristotélicos. Tudo bem. O Tales diz isso. A água é o princípio de todas as coisas. Só que ele não pode dizer. O Tales não tem a palavra verdadeira do poeta, ou do adivinho, ou do Basileus.
Ele é só um bosta, como eu já disse. Então, ele não pode simplesmente chegar e dizer isso. Ele precisa argumentar. Está no Aristóteles o argumento, porque a gente não tem nada do Tales. Tem 3 fragmentos, se bobear. Um dos fragmentos é a água é o princípio de todas as coisas, ou o princípio da umidade é o princípio de todas as coisas, e tudo está cheio de deuses. São dois fragmentos que a gente atribui ao Tales. Mas Tales não pode só afirmar, porque ninguém vai acreditar. Tales chega lá na Ágora, ou lá no meio da cidade, vai falar com a galera e fala: você sabia que a água é o princípio de todas as coisas? A galera vai falar: tá, por quê? Aí o Tales vai ter que falar: por quê? Porque imagina, tudo o que é, tudo que existe, tudo que tem vida, tudo que se desenvolve, tudo que nasce, muda e se corrompe, tem o princípio da umidade no seu desenvolvimento. Imagina, nós temos água, nós temos umidade. Se a gente rasgar aqui nosso braço, vai sair um líquido. E quando todo esse líquido sai, a gente morre. O esperma humano, ele é sabido lá na época que ele ajuda a produzir outro ser humano. Ele é líquido. O mamão do mamoeiro, ele é suculento, ele é líquido. Eu tenho que jogar água na terra para as plantas germinarem. Enfim, os animais são também suculentos, os animais sangram, os animais morrem. Enfim, e olha só, tudo aquilo que deixa de ser o que é, tudo aquilo que perde o seu ser, tudo aquilo que volta para o nada. Tudo isso seca. O mamoeiro, quando cai e morre, ele seca. A folha, quando cai da árvore, seca. O chão, o solo seco, sem água, não germina, é morto. Nós, quando morremos, secamos. E assim por diante. Percebe que o que o Tales está fazendo aqui? Ele está usando o argumento. Ele argumenta, ele demonstra. Ele dá as razões pelas quais ele sustenta uma certa posição. Entendem a diferença do outro pensamento, do mítico? O Tales não está dizendo: isso aqui é por causa de um Deus que faz. Não, ele está dizendo: há um princípio inteligível aqui, e ele é permanente, ele tem uma permanência no tempo, ele dura para sempre, né? Isso faz com que as coisas sejam como são. Por trás das coisas que mudam e se corrompem, há uma permanência, há algo que é inteligível, que eu explico racionalmente. Se é certo que Aristóteles disse que o Tales é o primeiro a fazer isso, eis aí a origem da filosofia. Eis aí a filosofia sendo um discurso que tenta, a partir da nossa razão, tentar abarcar a racionalidade das coisas no mundo e tentar fazer com que essas coisas sejam explicáveis, sejam demonstráveis. Certo? O filósofo, isso é muito interessante, o filósofo não tem contato com o divino, o filósofo não é um profeta, o filósofo não é um aedo, o filósofo não tem uma natureza qualitativa superior. Os filósofos são só uns bostas que querem entender as coisas, que querem esclarecer as coisas, o porquê que certas coisas são assim e não de outro jeito. Eu gosto muito do Aristóteles nesse sentido, porque o Aristóteles diz que para que a gente filosofe são necessários duas, e todo mundo tem isso, mas 2 disposições que a gente atualize essas disposições, que é o assombro e o deslumbramento por conta da realidade. E tem que se assombrar com as coisas que acontecem e perguntar: por que isso é assim? Por que isso é assim? Quais são as razões para que isso seja assim? Porque eu preciso entender os problemas, eu preciso entender as coisas. Quando eu entendo as coisas, o mundo se torna um lugar mais agradável e mais significativo. A vida humana melhora quando eu entendo um aspecto que eu não entendia antes do mundo. Eu gosto muito do Hume quando ele fala da filosofia. Isso é muito importante para os tempos atuais, em que a filosofia está em descrédito. A gente está perdendo bolsa, a CAPES cortou um monte de bolsa das humanidades, principalmente da filosofia. Tem departamento de filosofia que perdeu todas as bolsas. Todas, não vai ter bolsa. Espera aí. E a gente está em época de coronavírus, de terraplanismo, de descrédito na ciência e no pensamento racional. Tá? A gente tem a reintrodução de um pensamento mitológico raso que crê num princípio de autoridade sem que existam autoridades relevantes para
dizer aquilo que diz. A gente chama de mito pessoas que não sabem nem pensar. E o Hume diz, qual que é a tarefa da filosofia? Qual que é a tarefa da filosofia? A tarefa da filosofia é desenvolver uma certa disposição em nós que ataque toda a credulidade e superstição. Certo? A nossa capacidade de filosofar, que é de construir problemas, esclarecer problemas e conceitualmente lidar com esses problemas, é no sentido de quando eu esclareço, eu não preciso apelar para superstição nem para credulidade alguma. Há um certo método. O Mário Porta, né, foi meu orientador, um grande professor de filosofia, amado e odiado, mas enfim, ele me ensinou filosofia e tem uma obra, Filosofia a partir dos seus problemas, do Mário, que é muito boa e que de fato me fez entender que há um philosophical way of thinking, né? Um modo filosófico de pensar, porque ele é mais rigoroso, ele é mais sistemático, ele é um exercício da razão para tentar dotar de racionalidade as nossas próprias crenças, nossas próprias nossas próprias atitudes em relação ao mundo. Quando a gente desenvolve isso, e o Hume está muito certo, né, quando fala que a filosofia é isso, a função da filosofia é varrer para longe de nós toda a superstição e toda a credulidade. Ele não está falando da fé, ele está falando de superstição, de credulidade. São certos discursos que são obscuros e que pretendem estabelecer ou instituir que as coisas funcionam assim. Porra, não tem época mais importante para filosofar senão a nossa. De gente falando, não, a ciência não sabe nada de vírus. A filosofia, se for estudada, ela vai exercer um certo tipo de disposição, um método de pensamento, uma forma de pensar sobre as coisas, que vai me levantar um alerta. Opa, peraí, como que a ciência não sabe o que está falando? Quem sabe o que está falando? O mito? É o mito e não a ciência que sabe o que está falando? Né? Porque a ciência é honesta e ela me mostra experimentos, metodologias, resultados e uma certa proporção. Que isso aqui tem certa garantia que vai funcionar, isso aqui não tem. Tem números, tem indicadores, tem dados, a gente coleta aqui, a gente oferece para todo mundo, a gente publica. Enquanto que o mito obscuramente fala, não, está tudo errado. Né? E cria articulações conspiratórias. Imagina, é tudo mais absurdo. Né? Guilherme de Ockham, a explicação mais simples, mais clara, é geralmente a explicação mais correta. Por quê? Porque alegações extraordinárias demandam explicações extraordinárias. O vírus foi criado pelos Estados Unidos para acabar com a economia da China. E os Estados Unidos estão se fudendo. Ou a China que inventou esse vírus e tal para acabar com a economia global. A China se fudeu. Saiu o estudo na revista Nature, uma das mais respeitadas no mundo, falando que o vírus se desenvolveu naturalmente. Ele é uma evolução dos vírus corona, que são os vírus que microscopicamente, quando você vê, parece uma coroa. Né? Ele é uma evolução. Né? Ele foi se desenvolvendo, apesar de um vírus não ser vivo, não ser vida, né? Não tem DNA, ele é proteína com invólucro de lipídios. Né? Não tem célula, núcleo celular, enfim. Né? Mas ele se desenvolve também. Né? Ele exerce resistência e mutação. A revista Nature descreveu, né, relacionou com SARS, com MERS, com a influenza, enfim, com outros vírus da gripe, enfim. Estabeleceu que há uma mutação aqui que é natural. Se alguém fez merda, sei lá, e comeu um morcego, isso não foi a China, né? Foi um vírus que estava lá, estava ocupando um certo hospedeiro e foi lá para outro e começou a disseminar. Quem não pegava antes esse vírus começou a pegar. A filosofia desenvolve esse tipo de pensamento para que eu analise e avalie os pressupostos que estão norteando certas crenças. O método filosófico de pensar, o Philosophical Way of Thinking do Mário, ele é isso.
ele nos oferece. A filosofia não é ciência, mas ela nos oferece uma tentativa de avaliar métodos, argumentos e conclusões de certas posições que são sustentadas. Todo mundo fala, para que serve a filosofia? A filosofia é útil ou inútil? Se útil é aquilo que nos torna melhores, né? Eu estou dando o conceito do nus ordine, de utilidade, né? A filosofia é mais do que útil. Ela é inútil, mais útil do que qualquer outra coisa. Porque desenvolver uma certa disposição para pensar radicalmente sobre certos problemas, sobre certos enunciados, sobre certas crenças, faz com que a gente não caia em bobagem, em terraplanismo, em vacina causa autismo, ou coronavírus é uma conspiração mundial para acabar com a economia. Quem que quer acabar com a economia do mundo inteiro? Todo mundo se fuder? Mais uma vez, David Hume acerta muito quando diz que a filosofia é isso. Ela tenta afastar toda a credulidade e superstição. O Montaigne falou alguma coisa interessante também. A Marie de Gournay, que foi a sua filha adotiva, foi sua herdeira intelectual, ela diz em relação ao Montaigne nos ensaios que a obra do Montaigne, diferente das outras, ela não ensina a gente a ser sábio, mas desensina a estupidez. Eu acho bem interessante quando ela fala isso sobre o Montaigne, porque não é o Montaigne que fala, é ela, né? Tá implícito no que ele fala. Mas desensinar a estupidez, eu acho que nunca foi tão atual. E sempre vai ser atual. Então é isso que o Tales está fazendo nesse início de filosofia, né? Que ainda não tem esse nome. Ele é um físico, que está estudando a physis, a natureza, né? O que faz com que exista, o que faz com que as coisas que existem sejam como são, né? Esse princípio de permanência que eu posso intelectualmente entender. Então aqui fica bem clara a distinção entre o mito e a filosofia, certo? Ou o pensamento mítico e o pensamento filosófico. O mito opera pela autoridade. A filosofia, ela precisa da palavra argumentada. A filosofia é a apreensão de uma racionalidade do mundo e racionalmente descrita a partir de argumentos ou problematizada a partir de argumentos para tentar compreender essa regularidade do mundo ou tentar compreender certas ações, certos significados atribuídos por nós às coisas feitas no mundo. Tudo bem? Bom, primeira parte, acho que é isso. É basicamente isso. Agora temos mais meia horinha. Eu vou dar um pulo aqui. Por quê? Porque a filosofia dita pré-socrática ela tem muita gente. Tales, Anaxímenes, Anaximandro, eu tenho Empédocles, eu tenho Xenófanes, eu tenho o Pitágoras, eu tenho inclusive alguns que são contemporâneos do Sócrates, tá? O Demócrito, eu tenho o Parmênides, eu tenho o Heráclito. Eu não vou falar de todos, mas eu vou falar de outro aqui, que eu acho que é interessante para dar esse outro pulo, que é o Parmênides. O Parmênides de Eleia, ele já está a uma distância temporal interessante do Tales, casa de centena de anos aí, não lembro a data dele de nascimento, mas ele já está um pouco longe. A escrita já está sendo introduzida na Grécia, o poder da palavra argumentada já está sendo bem desenvolvido, e o Parmênides está lá, né, continuando aquele exercício que o Tales inaugurou, segundo Aristóteles. E o Parmênides faz algo diferente com a sua arquê, aquilo que ele pressupõe como um elemento permanente no mundo. Ele não vai falar de nada material ou que sugere algum elemento material, ele não vai falar de água, fogo, ar, terra, dos 4 elementos juntos. Não vai falar de um elemento chamado indeterminado ou ilimitado, né? O Aperon do Anaximandro. Ele não vai falar do fogo como o Heráclito. Ele não vai falar do nous,
do... Quem que fala do Nous? Esqueci. Mas enfim, não importa. Acho que é Xenófanes, né? Fala do Nous. Não é o Xenófanes. Mas enfim, não importa. Ó, gente que é da antiga aí, desculpa, eu esqueci mesmo. Eu não preparei a aula, só tô falando, né? Mas enfim, o que o Parmênides faz? O Parmênides faz uma das coisas mais incríveis da filosofia, da história da filosofia primeira. Ele aproxima a linguagem do público. Ora, o público grego era educado pelos mitos, certo? Através dos mitos. E o Parmênides queria fazer com que a filosofia se popularizasse. E para isso ele escreve um mito, um poema de natureza mítica, né? As deusas que pegam um rapaz que quer conhecer as coisas do mundo, explica para ele. Eu vou explicar lá para frente umas coisas. Então Parmênides faz algo interessantíssimo. Ele constrói na forma de um poema, ou seja, uma linguagem que o público comum já estava acostumado a ter, né, como educação formal. Ele escreve um poema para popularizar a filosofia. O poema do Parmênides eu sempre digo que é o primeiro livro didático de filosofia, né? Apesar de não saber se foi Parmênides mesmo que escreveu aquelas coisas, né? Tudo é narrado, né? Alguém escreveu uma hora no papel, enfim. Mas a construção intelectual do Parmênides ela aproxima a filosofia do povo, ou dos cidadãos gregos, né? O povo é muito genérico. Por quê? Com uma linguagem próxima da linguagem entendida pelos gregos, o Parmênides apresenta a filosofia. E o Parmênides descobre algo muito interessante, assim, é radical o pensamento dele. Porque para Parmênides, aquilo que se mantém, que é regular, que faz com que as coisas sejam, é o fato das coisas serem, né? O fato da existência dos entes, se vocês quiserem. Os entes são as coisas. A garrafa é um ente, né? Essa bolacha aqui é um ente. O Kirby aqui é um ente, né? São coisas, são entes. E sendo, eles têm uma permanência, eles estão sendo, certo? Esse sendo faz com que eles sejam o que são. Tem até um livro do Nestor Cordeiro que chama Sendo se é. Que a palavra que o Parmênides usa em grego não é a palavra o ser, como se o ser fosse algo, assim, Deus. Deus é o ser, aquilo que dota de ser todas as coisas. Não, Parmênides usa a palavra, né, toon no grego, que é um tipo de gerúndio, né? Ele dota o significado de permanência, de sendo. Por isso o título do livro do Nestor Cordeiro, Sendo se é. O Parmênides atesta a existência dos seres, né? Do fato do ser, das coisas sendo o que são. Ele não fala do ser, mas ele fala dos seres sendo. E ele diz que há um princípio intelectual que tem que ser respeitado. Antes de mais nada, o ser é e o não ser não é. O ser ele é da ordem do pensável. Eu posso pensar sobre o ser. E sobre o não ser eu não posso nem falar nada. Posso pensar. Ele é inexequível. E ele diz, a mesma coisa é pensar e ser. Então eu só posso pensar nas coisas que são. Aquilo que não é pensável. O que faz com que a gente faça mais uma crítica à história da filosofia, né? Parmênides não é o primeiro a estabelecer uma visão dualista do mundo. Não existe o caminho do ser e o caminho do não ser. O Platão faz uma dicotomia entre o mundo sensível e inteligível. Né? Existem dois mundos, enfim, e esses mundos têm características distintas. Um é fundamentado pelo outro, um não existe sem o outro, mas eles são distintos. Não existe o caminho do ser e o do não ser. O do não ser não é caminho, ele já disse. E no começo do poema do Parmênides ele fala: de tudo você deve se instruir, do âmago inabalável da verdade bem redonda, e também do saber dos mortais que não têm certeza.
da opinião dos mortais onde não há certeza verdadeira, onde não há convicção verdadeira, ele diz. Então, de tudo o filósofo tem que se instruir, do âmago inabalável da verdade e também da opinião dos mortais onde não há fé verdadeira, onde não há convicção, onde não há certeza, certo? O filósofo tem que saber o que a opinião corrente pensa e também o que é radicalmente apreensível dentro de certas circunstâncias e condições pré-estabelecidas, dentro de um pensamento consequente. Isso é muito incrível e parece uma bobagem, uma obviedade. A filosofia tenta retirar a obviedade daquilo que aparentemente é óbvio. O Parmênides fala que uma coisa, né, o Aristóteles, né, atesta inclusive que o Parmênides, falando isso, ele inventa a primeira lei da lógica clássica, que é a lei, é o princípio da identidade. A é igual a A. Uma coisa necessariamente é idêntica a si mesma, tá? Ela não pode ser A e não A ao mesmo tempo. Pelo menos nas lógicas clássicas aristotélicas. Se a gente pegar a lógica paraconsistente do Newton da Costa, por exemplo, ou a dialética, a lógica dialética hegeliana, marxista, enfim, né? Isso muda, né? As leis da lógica clássica não valem. Mas para a lógica clássica vale o princípio da identidade. Eu não posso pensar confusamente. Então Parmênides está dizendo, o ser é. A deusa fala isso para Parmênides. É verdade que o ser é e o não ser não é. Eu só posso pensar no ser, ou nas coisas que são. Sobre aquilo que não é, eu não penso. É impossível, porque é impossível dizer sobre algo que não é, portanto é impossível pensar sobre algo que não é. Não há dois caminhos, o caminho do não ser e o do ser. Há um caminho. O caminho do homem que quer conhecer. Eu tenho que saber a opinião dos mortais, que não é o não ser. A opinião dos mortais é uma opinião confusa, obscura. E também do âmago inabalável da verdade bem redonda. O Parmênides está dizendo, mano, se eu pensar confusamente, eu não consigo pensar direito em nada. As coisas não podem ser obscuras. Eu não posso pensar obscuramente sobre as coisas que acontecem, sobre as ações dos homens, sobre a natureza, enfim, o que for. Não posso pensar obscuramente. Por quê? Porque senão o raciocínio fica confuso. Eu não posso pensar que uma coisa é e não é ao mesmo tempo, que essa coisa não é idêntica a ela. Ele está falando em arquês, certo? Em uma certa permanência no tempo. Ah, mas eu vejo as coisas mudarem, eu vejo que tudo muda, eu vejo que a bolacha que eu como aqui é engolida. A flecha se move, ela atinge o alvo. Como que as coisas não se movem, como as coisas não mudam? E ele está falando, tudo bem, aparentemente sim. Mas se não houver um princípio permanente por trás, e esse princípio para ele é um princípio racional, é um princípio de racionalidade pura, o princípio da identidade. Se eu pensar que o ser pode ser e não ser ao mesmo tempo, eu não entendo o que eu estou falando. Aí tem aquele imbróglio com o Heráclito. Eu vou usar um clichê do Heráclito. Nós nunca podemos passar duas vezes no mesmo rio, porque nem o rio será o mesmo e nem nós seremos os mesmos. Por quê? Porque as águas do rio mudam e nós também. Então, nós mudamos, pensamos, temos opiniões diferentes, mudamos nossas crenças, nossas células mudam, morrem toda hora. Se eu coço aqui já morre um monte de célula. Só que o Parmênides vai dizer, tudo bem, mas continua sendo rio, não? É rio? Rio é rio. Ele não pode ser rio e não ser rio ao mesmo tempo. Porque senão as coisas ficam ininteligíveis. Eu não entendo as coisas. É um fato que sendo as coisas são o que são. Então, a arquê do Parmênides, ela é uma arquê lógica. É uma lei da lógica, que é o primeiro princípio. Porque o Parmênides está dizendo, filosofia tem que ser clara, tem que ser pensamento claro. E as pessoas têm que entender dentro de certas condições do pensamento. As coisas têm que fazer sentido quando eu descrevo racionalmente, e esse pensado racionalmente tem que ser consequente. Ele tem que ser consequente. Né? Eu não posso pensar contraditoriamente, mudar toda hora. Porque senão eu não vou conhecer nunca as coisas, o mundo, nunca vou resolver problema nenhum. Ah, mas as águas do rio passam. Tá, mas é rio. É o mesmo rio. Né? As águas foram
E se a gente souber, hoje a gente sabe do ciclo da água, certo? O mundo não produz água. Toda a água que existe no mundo é a mesma água que sempre existiu, né? Evapora, chove, por isso que se a gente polui, fudeu. Porque não tem água nova, não dá para produzir. O mundo não produz água. Essas moléculas que a gente tem de água, H2O, são as mesmas da época dos dinossauros, né? Entendeu? Na escola o ciclo da água não tem. A mina não inventa, não brota água de mina, mas essa água volta. É isso que o Parmenides está falando. Tudo bem. Mas H2O é H2O, certo? Eu tenho que pensar as coisas. Porque senão, eu vou falar no vídeo de amanhã, mas olha o que é pensar confusamente, não radicalmente, como a filosofia pensa. Eu sou terraplanista. Eu acho que a Terra é plana, ao mesmo tempo em que eu pego um avião e ele chega no seu lugar de destino, no seu local de destino. Um avião ele é guiado pelas coordenadas dadas pelo GPS. As coordenadas do GPS são as coordenadas enviadas pelo satélite, que está orbitando a Terra. As coordenadas do GPS são as coordenadas da Terra. Ela não é redonda, não é uma bola perfeita, mas ela é esférica, certo? E ela gira numa elipse. O GPS calcula a distância da Terra, a distância que a velocidade que essa distância vai, no qual esse avião vai percorrer essa distância para chegar. Porra, o avião chega. Eu tenho alguns amigos que trabalham em torres de voo, tenho alguns amigos que são pilotos. Eles falam, pô, o avião hoje a gente nem pilota. Você bota lá as coordenadas, clica o botão e só fica lá de boa. Acho que é pra se der algum defeito, para pousar e para decolar. O avião vai sozinho. Porra, se a Terra fosse plana, as coordenadas seriam outras. O avião ia chegar mais rápido nos lugares. E, no entanto, ele chega nos lugares que as coordenadas do GPS, que você confia, porque vocês confiam no GPS, estão dando. Isso é pensar confusamente. É ser terraplanista e acreditar no GPS. Você acha que A é igual a C. Ou A é diferente de A. E o Parmenides está dizendo, pensar confusamente significa obscurecer ainda mais o mundo. E filosofia é esclarecimento dos problemas que a gente consegue retirar do mundo. Essa é a filosofia nascente. É isso que a filosofia nascente faz. Pré-socrática, né? Que é um termo que a gente pode questionar também, porque tem contemporâneos de Sócrates que são colocados no pré-socrático. Mas a gente tem uma distinção um pouco que pode fazer algum sentido, essa definição de pré-socráticos. Esses primeiros filósofos, e falar de Tales, de Anaximandro, de Anaxímenes, enfim, como filósofo também é um pouco errado, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente seria anacrônico atribuir a palavra filosofia, ou atividade filosófica, com esta palavra, a esses primeiros sábios. Porque foi Pitágoras quem desenvolveu a palavra, né? Pitágoras, ao ser perguntado, você é um sófos, você é um sábio, né? Você sabe das coisas? Ele fala, não sou sófos, não sou sábio. Mas eu quero procurar saber as coisas. Eu sou um filósofos. Eu não sou um sábio, não sou um sófos. Eu sou um amante, filos, né, de amizade, de amor filial, da Sofia. Eu sou um filos, um amigo, um amante da Sofia, da sabedoria. Eu não tenho a sabedoria, eu busco a sabedoria. É diferente. Eu não sou sábio, portanto eu sou filósofo. Por quê? Porque se você já for sábio, você não precisa de filosofia. Entende? O dia que a gente botar um ponto final, o problema é esse, resolvi, acabou. Acabou a filosofia. Você já sabe, você tem certeza da verdade. A filosofia não é teologia. A filosofia busca a verdade, busca a verossimilhança, busca aquilo que é mais verossímil, busca as melhores razões para acreditar ou não em algo, para sustentar ou não algo, porque ela não tem a verdade. Certo? Filosofia não é uma série de justificações de uma verdade que eu já tenho, que eu já sei que está certo. Não, os filósofos não sabem, por isso que buscam. A teologia não. A teologia parte de uma verdade
Acho que o vídeo está ficando meio bosta aqui. Vamos ver se ele volta. Mais ou menos. Vai ficar assim mesmo, assim meio lerdo. Deixa eu fechar alguma janela aqui que está deixando tudo mais lento. Tá bem lento, mas tudo bem. Tá acabando já. O teólogo, portanto, ele parte de uma verdade. Parte da verdade de Deus. Deus existe. Deus existe. É um fato. Senão ele não seria teólogo. E ele busca justificar a sua existência. Seu poder, sua bondade, o porquê que ele existe. Você nunca vai ver um teólogo ateu. Não existe teólogo ateu. Um teólogo que seja ateu. Faz uma faculdade de teologia, estuda teologia, ensina teologia, quer justificar essa verdade e é ateu. Filosofia não é teologia. Teologia se par. Essa aqui é a definição de Michel Henry. Tá? Michel Henry, fenomenólogo da religião também, ele vai dizer: a diferença de teologia e filosofia é essa. A filosofia da religião não é teologia. Não, os filósofos não têm a verdade na mão e tentam justificá-la. Os filósofos buscam razões para resolver certos problemas. Se tem problema é porque eu não sei qual que é a verdade sobre esse problema. Então, Pitágoras, ele inventa a palavra filosofia, só que o Pitágoras vem bem depois de Tales, Anaxímenes, Anaximandro. Só que ele só inventa a palavra, né? O exercício filosófico já é feito antes. A professora Raquel Gazola um dia apresentou um texto lá, um trabalho para a gente, do professor Nestor Luiz Cordeiro. Acho que eles discordam disso, mas eu aprendi com ela isso. A gente pode chamar de primeiros sábios, de primeiros físicos, esses primeiros pensadores, mas não de filósofos, já que, né, a palavra foi inventada bem depois. Isso também é uma forma, ou esse vídeo também é uma forma, todas essas razões que eu estou dando é uma forma também da gente expurgar aquelas explicações clichês que não explicam nada. O que filosofia é? Filosofia é pensamento crítico, ou filosofia é amor à sabedoria. A etimologia da palavra não explica nada. É amor à sabedoria? Todas as outras disciplinas amam os seus saberes. Acho que a matemática não ama os objetos matemáticos. A história não ama o conhecimento histórico. Historiadores, historiadoras, matemáticos e matemáticos não amam o seu conhecimento. Ou esses também não têm pensamento crítico, né? Eles só reproduzem uma série de coisas, não questionam, não analisam. Filosofia não é isso, porque qualquer coisa é isso. Filosofia, ela é uma atividade da razão que constrói problemas. É uma atividade. Na aula de amanhã isso vai continuar, tá? Esse conceito vai ser cada vez mais esclarecido. Mas é uma atividade do pensamento que produz conceitos para lidar com problemas fundamentais. Tá? Que é o que o Tales está fazendo. Ainda não chegou no desenvolvimento conceitual, mas ele está usando o discurso, a palavra e a demonstração, o raciocínio para tentar esclarecer certas coisas. Tá? Ele não define umidade. O Parmênides não define o princípio de identidade. Mas a filosofia está paulatinamente se desenvolvendo rumo à aquisição do conceito. Ou do conceito de conceito, da definição do conceito. Então a etimologia não explica o que a filosofia é, e nem esses jargões. Filosofia é pensamento crítico. Não, pensamento é crítico. Acabou. Que mais que eu tinha que falar? Tá acabando. Acho que tá bom. Amanhã tem mais, tá? Acho que mais pra tardinha assim eu posto, porque o outro vídeo já tá umas 5 horas da tarde se eu posto. Tá pronto já outro vídeo. E é isso. Filosofia até agora, então, a gente conseguiu estabelecer que ela é uma prática que é discursiva,
ela é racional, ela é uma atividade da razão, e ela se diferencia do mito porque ela usa aquilo que vai ser desenvolvido muito pela filosofia, que é o argumento. Sem discurso, sem raciocínio, sem um argumento, né, as razões pelas quais eu sustento uma certa posição, não há filosofia. Eu tô achando que eu tô esquecendo alguma coisa. Eu ia falar alguma coisa que eu me perdi por causa do delay que a câmera deu. Fiquei meio atordoado. Mas eu acho que, né, uma primeira aula tá bom, 1h20. A aula que vem tem 1h40. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma imprecisão da minha parte, isso aqui é um vídeo, tá, gente? Também os doutores aí em filosofia também dá uma colher de chá. Estou aqui de cabeça falando porque é interessante pensar também não meramente de uma maneira meramente academicista, apesar dela ser extremamente importante. Qual que é a diferença então do pensamento mítico para o filosófico? Mito opera pela autoridade, filosofia pelo argumento. E ela nunca vai deixar de operar pelo argumento. Tá? A gente tem dois grandes autores aqui que discordam sobre a relação entre o mito e a filosofia. Era isso que eu ia falar. O John Burnett e o Francis Ford Cornford. O Burnett, né, ele vai sustentar que há um corte entre o pensamento mítico e o filosófico. Há uma ruptura, há uma cisão. Como se um raio rompesse e dividisse, como um milagre. Né? Usa a palavra milagre. É um milagre a filosofia ter surgido. Sem explicação, porque não tem nada a ver com o mito. E ela surge tentando apreender racionalmente o mundo de uma forma como nunca antes foi feita. Então ela abandona. Ela é um discurso absolutamente novo. E ela já é um prenúncio do pensamento científico que vai se desenvolver na modernidade. Já estão lá contidos os elementos. O Cornford vai se opor porque ele vai dizer que há um paulatino desenvolvimento, há uma secularização, claro, mas o pensamento, a forma de pensar mítica nunca vai ser absolutamente abandonada pelos gregos. Um exemplo. O Heráclito, ele vai falar que o fogo rege o mundo como Zeus rege a natureza, enfim. O Hesíodo tem essa frase, né? Zeus, com seu raio fulgurante, acho que tudo governa com justiça e alguma coisa assim. É muito próximo do que o Heráclito fala. O Tales diz, tudo está cheio de deuses. A natureza ainda é sagrada. Né? A physis não perde a sua sacralidade. Ela permanece sagrada. Mas a gente vai se debruçar sobre a natureza de outra forma agora. O Parmênides usa a estrutura mítica no seu poema para falar da filosofia. O Platão se serve de mitos. O mito lá do Anel de Giges, o mito da caverna, tem o mito dos andrógenos lá no Banquete. Tem muitos mitos que o Platão constrói, ou seja, a forma mítica de pensamento, e ele se serve disso para esclarecer os seus pontos mais problemáticos na filosofia, para ilustrar coisas que talvez o mero argumento não conseguiam chegar. Então eu estou muito mais pro lado do Cornford. O Vernon vem depois, né, naquelas duas obras que eu falei no começo. Aparentemente ele sustenta uma posição mais próxima da do Burnett, mas ele também tem... não vem ao caso aqui confrontar essas interpretações. Mas me parece que o Cornford é muito mais acertado. Assim. Não consigo ver elementos lá nos primeiros físicos da Grécia Antiga que aproximem a gente da ciência moderna. Ciência moderna, eu falo lá de Galileu, eu falo de Kepler, de Giordano Bruno, mas fundamentalmente também de Descartes, né, na filosofia e na física matemática, claro. Nada do que os primeiros gregos fizeram tem alguma referência. E depois na ciência contemporânea, questão de método, de controle das variáveis,
análise sistemática, análise de pares, análise de duplo cego, enfim. Não tem nada a ver com o que os primeiros físicos faziam. Então, eu acho que um paulatino desenvolvimento do mito na filosofia também, certas categorias de pensamento míticas nunca se perdem, mas a filosofia vai se desenvolvendo e abandonando cada vez mais as características míticas do pensamento. Mas uma coisa é abandonar paulatinamente, ter uma progressão. Outra coisa é haver um corte, uma ruptura abrupta entre uma forma de categorizar o mundo e a outra. De dotar de sentido o mundo. Né? É isso. Espero que se divirtam, estudem. Os textos foram indicados. Procurem na internet, ou me peçam que eu envio para vocês. E é isso. Meus alunos que já assistiram essas aulas infinitas vezes não vêm reclamar que já sabia, porque, enfim, eu repito mesmo. Vou ficar planejando, preparando aulas diferentes sobre o mesmo tema. Só se eu descobrir coisas novas. Eu introduzo, mas a estrutura é a mesma. Então vai reclamar para outra. E é isso, gente. Amanhã tem mais. Eu continuo assim, de onde eu parei. Né? Talvez eu repita alguma outra coisa, porque eu não lembro exatamente o que eu falei na aula passada. Mas eu dou continuidade e encerro essas 2 aulas sobre o que é a filosofia, o que a filosofia faz. Né? E ela faz isso. Ela constrói problemas e tenta racionalmente construir conceitos para lidar argumentativamente com esses problemas de uma forma um pouco diferente do que uma mera opinião pessoal. É pensamento rigoroso, sistemático e claro sobre problemas muito bem delimitados. Tá? Parmênides deu um salto fundamental. A aula que vem é Sócrates e Platão, um pouquinho de Parmênides ainda, porque eu vou ler uns trechos lá. Vou falar sobre alguns equívocos na leitura da filosofia. Vou falar sobre um pouco de Hannah Arendt e Deleuze e Guattari. Aí depois eu falo sobre... Eu estou pensando em falar sobre Montaigne e depois sobre Kant. Tá? Vou falar sobre um pouco da solidão, do retiro, da importância da descoberta do eu próprio, do si mesmo, do sujeito. E tentar desfazer também algumas interpretações errôneas sobre o Montaigne. E tentar explicar os problemas fundamentais da crítica da razão pura, do Kant. Outro filósofo também falou muita bobagem, muita groselha. Então, mais umas 2 aulas aí, eu falo para vocês sobre essas coisas. E se vocês gostarem, eu falo sobre algumas outras coisas mais. Tá bom? Cuidem-se dos seus. Obrigado quem chegou até o final. Acho que não vão ser muitas pessoas. Quem chegou aqui é herói. E é nóis. Eu vou jogar um Zelda agora, porque eu tô no último chefe. Abraços e beijos a todas e todos.